Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui com Emocionalmente, o nosso podcast, e vamos aprender um pouco sobre as emoções. Eu sou a Fran Albuquerque. Eu sou a Denise Daila e nós estamos aqui com a psicopedagoga Milana Barros e nós vamos falar um pouco sobre o tema, que parece uma coisa bem simples, mas que é muito poderoso: brincadeiras. Como elas ajudam, né, as crianças a se expressarem os seus sentimentos e a aprender melhor. A nossa psicopedagoga Milana Barros, ela é especialista, né, no desenvolvimento infantil, estratégias e educativas. Boa tarde, eu me chamo Milana Barros, eu sou psicopedagoga, formada em letras e pós-graduada em psicopedagogia e também estudando junto com as minhas colegas de psicologia, somos graduandas de psicologia. Estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas sobre emoções e aprendizado. E eu posso começar fazendo uma pergunta para a Milana, né? Qual foi assim, a brincadeira, Milana, que foi mais marcante na sua infância e por que ela te emocionava? Bom, a minha brincadeira assim, foi mais marcante, na verdade, um ramo de brincadeiras mais marcantes foi a de faz de conta, onde a gente fazia de conta que brincava de banco, fazia de conta que brincava de igreja. Isso foi muito marcante, porque proporcionava aquele momento de brincar, mas com fatos reais, da vida real. Então, assim, foi muito importante para mim, desenvolveu muito as minhas emoções e a socialização com os meus amigos de infância. Milana, por que brincar não é só diversão? Bom, a primeiro momento eu posso responder como mãe, né? Eu sou mãe de 4 crianças e a gente observa que o momento de brincar, ele faz total diferença no aprendizado delas, né? A gente começa aí de uma forma mais lúdica, despertando o interesse das crianças e assim a gente observa que o brincar não é somente diversão, né? A gente permite que as crianças expressem emoções, que elas se desenvolvam empatia, que elas comecem a lidar com os seus medos, frustrações. Então a gente percebe que a brincadeira, o ato de brincar em si, não é apenas uma brincadeira. Então, assim, desenvolve muito aprendizado, desenvolve aí o eu do ser humano, lembranças, memórias. Então, de fato, dentro das brincadeiras, nós podemos desenvolver várias habilidades para que as crianças aí desenvolvam a sua vida de forma mais integral, despertando interesses em várias áreas, né? Como a gente iniciou, eu falei que a brincadeira que eu mais gostava quando criança era, de fato, aquela onde eu encenava situações da minha vida, né, da minha vida real. Então, isso a gente percebe que traz um aprendizado para as crianças. E isso tem impacto emocional de brincadeiras livres versus brincadeiras com regras? Bom, a gente observa que, assim, dentro das brincadeiras livres, a criança em si, ela vai desenvolver suas próprias regras, sua própria metodologia, aquilo que ela acha que pode ir, onde ela não pode ir, em uma brincadeira livre. Então, ela vai saber até onde ela pode lidar com aquela brincadeira. Então, ela vai ter liberdade para direcionar a brincadeira. Quando a gente trabalha com uma brincadeira já com regras, ela vai ter que estar limitada às regras e aprender a respeitar regras, respeitar a sua vez, respeitar a vez do outro. Então, entre a possibilidade de haver uma brincadeira livre e uma brincadeira com regras, há sim uma diferença entre as duas. E a criança ela pode, de fato, se sentir mais confortável em uma ou na outra. A gente vê crianças que elas têm assim, uma personalidade mais de líder, né? Desde pequenininhas elas já querem liderar as brincadeiras. Então a gente percebe que essas crianças elas vão sair bem em brincadeiras onde é uma brincadeira livre, uma demanda livre. Mas também existem crianças que vão se adequar melhor nas brincadeiras com regras. Por quê? Porque elas conseguirão lidar dentro das regras de forma mais clara, por assim dizer, né? Sim, só uma dúvida, né, que eu queria tirar aqui com você, Milana. Assim, tem alguma idade específica que o lúdico seja mais eficaz? Bom, a gente entende que o lúdico ele é mais eficaz até os 7 anos, porque até os 7 anos de idade, a criança ainda é uma criança, ainda desenvolve ali todo aquele processo de caráter, né, de si.
Então, até os 7 anos de idade, a gente consegue desenvolver essa exploração sensorial, movimento, simbolismo, a linguagem, tudo isso a gente consegue desenvolver até os 7 anos. Quais, assim, os exemplos práticos ou atividades simples que podem ser implementadas em casa ou na escola? Bom, há várias atividades, depende daquilo que você quer desenvolver dentro desse contexto de brincadeiras. Crianças que têm dificuldade de concentração, a gente sempre vai trazer uma atividade mais para que ela mantenha o foco. Em algumas pranchas que a gente trabalha de desenvolvimento de concentração, a gente coloca várias imagens parecidas, né? Vamos supor, letras parecidas, P e B, a gente vai coloca várias dessas e aí ele vai por segundos tentando indicar, reconhecer qual que é o P, onde está o P, onde está o P, e ali a gente vai desenvolvendo conforme o tempo vai passando, né? A gente faz uma tentativa com mais tempo, a gente faz uma outra tentativa, então tudo depende do que a gente quer desenvolver, do que a gente quer que a criança desenvolva. Mas eu tenho uma brincadeira que é muito legal, que a gente pode tanto trazer para o contexto escolar como o contexto familiar, que é a caixa da calma. Que é isso. Você vai pegar uma caixa e você vai montar com vários objetos calmantes, né? Massinha de modelar, bolinha de apertar, livro, desenhos para colorir, tudo isso você pode botar dentro dessa caixa. E o objetivo dessa brincadeira é ensinar a criança a buscar estratégias para se acalmar. Então, tudo depende do que você quer desenvolver na criança. Se é a concentração, se é a calma, qual habilidade você quer que ela desenvolva. Dentro disso, a gente consegue indicar uma atividade tanto para casa quanto para a escola. Sim, praticamente a mesma pergunta, então, ou a resposta, né? E como uma criança que não sabe dizer que está com raiva, ela consegue extravasar isso brincando? Bom, a criança, ela tem costume de brincar de futebol, um exemplo prático. Ela gosta de brincar de futebol. Em um momento que ela vai estar com mais raiva, a gente vai observar nas formas não verbais dela de se apresentar, através do corpo dela. Então, no corpo, ela vai chutar a bola com mais raiva, com mais força. Ela vai fazer alguns movimentos que você vai conseguir observar que aquela criança está, de alguma forma, ela está com raiva. Então, assim, através da própria linguagem corporal da criança, a gente vai conseguir identificar que essa criança está um pouco mais chateada, por assim dizer. Sim. Reforçando essa pergunta, né? Como educadores e pais eles podem identificar que uma criança está expressando emoções através da brincadeira? Bom, a gente precisa sempre analisar o contexto verbal e não verbal. A criança, ela pode verbalizar que ela não está gostando da brincadeira, ela pode dizer, olha, eu não gostei dessa brincadeira, então essa brincadeira eu estou ficando chateada, nessa brincadeira eu estou ficando com raiva, ou ela pode, como eu disse anteriormente, expressar de forma não verbal, a partir do que ela está ali no movimento do seu corpo, na sua fala. A gente percebe que às vezes as crianças, elas conseguem se expressar tanto com o corpo delas, né, quanto com a fala. Eu estou zangada, eu não quero participar, ou então eu estou chateada hoje. Então tudo vai depender dessa análise que pais e professores e profissionais podem fazer dessa criança. Bom, Milana, nós falamos um pouco sobre as emoções, né? E eu queria saber um pouco sobre o aprendizado. Quando o pai ou o responsável precisa procurar o psicopedagogo? Bom, nós falamos um pouquinho das emoções, que até arrisquei falar, que é uma área bem psicológica, mas que a gente consegue também ajudar esse desenvolvimento emocional das crianças dentro da terapia psicopedagógica. Mas um pai, ele precisa procurar um psicopedagogo quando ele percebe que aquela criança não está conseguindo acompanhar dentro da faixa etária dela o ensino regular na escola. Então, assim, a gente costuma pegar nos nossos pacientes que aparecem no consultório, a maioria dos pais, eles começam de fato a observar que a criança não está acompanhando. E aí, não, vou para o psicopedagogo, vou procurar uma ajuda. E dentro da psicopedagogia, nós temos instrumentos avaliativos. A gente consegue avaliar o que cada criança precisa desenvolver, onde aquela criança não está conseguindo desenvolver, a gente chama isso de desenvolvimento de habilidades. Então, a gente vai, dentro dos instrumentos, avaliar essa criança, ver qual habilidade a gente precisa desenvolver e fazer todo um plano terapêutico para que essa criança alcance os níveis esperados para aquela faixa etária. Nós também trabalhamos com crianças com dificuldade de aprendizagem, mas também crianças que têm transtornos de aprendizagem, que são duas coisas totalmente diferentes.
Às vezes as pessoas elas se enganam na abordagem, mas existem dificuldades de aprendizado que são aquelas passageiras e momentâneas, podem ser por ambiente, pode ser por fatores da própria sala de aula ou ambiente mesmo familiar. E os transtornos, que são aqueles transtornos que a gente já conhece, autismo, TDAH, dislexia, e isso de fato precisa ser tratado de uma forma diferente da dificuldade, porque não é assim momentânea. Mas o pai que perceber que seu filho de fato não está acompanhando dentro do ensino regular, ele pode tanto ser encaminhado para o psicopedagogo, ou o pai, propriamente dito, ele já corre para o pediatra, né? Ela, criança, corre para o pediatra, olha, meu filho, tô achando que meu filho está assim, assim, assim. E muitos pediatras estão encaminhando para nós, né? Os psicopedagogos. De fato, é uma área muito boa para a gente trabalhar, é muito significativa, porque a gente pega um pouquinho da psicologia, um pouquinho da pedagogia e faz aí um brinquedo simples aos olhos das pessoas. A gente consegue trazer esse brinquedo como recurso pedagógico e desenvolver várias habilidades dentro daqueles brinquedos. Há muito, muito tempo atrás, quando a gente trabalhava os quebra-cabeças, ali era divertido porque a gente ia montando umas pecinhas, né? Para formar aquela imagem bem grande. Hoje, a gente consegue desenvolver a concentração das crianças através dos quebra-cabeças. A gente consegue trabalhar também a atenção. Então, tudo isso, hoje em dia, a gente já consegue trazer uma brincadeira para um recurso pedagógico e desenvolver habilidades. Então, isso que a gente está tratando aqui hoje, emoções e aprendizagem, a gente vai tratar a psicologia com a pedagogia e a psicopedagogia para desenvolver essas habilidades que as crianças estão carentes. Então, assim, é uma área incrível, por mais que a gente sinta ainda que as pessoas não têm tanto conhecimento da psicopedagogia, mas, de fato, transforma a vida das pessoas e principalmente das famílias e crianças, porque tudo aquilo que a gente proporciona para a criança abrange a família. A gente sempre entende que a psicopedagogia, ela trabalha unificada, né? A psicopedagogia, a escola e a família. Então, o terapêutico, o escolar e o familiar. E quando os três juntos, a criança desenvolve muito mais rápido. Então, assim, é muito gratificante ser psicopedagoga. É uma coisa que eu gosto muito. Eu consigo, de fato, amar essa área. Então, é por isso que agora nós estamos enveredando para a saúde, nós aqui como graduandos de psicologia. E dentro disso, vocês também vão poder observar, tudo isso que eu estou falando para vocês está tudo ligado em si. Quando a gente trabalha também a ludicidade, a cognição, tudo isso você vê que está ligado. São 3 fatores ligados entre si. Então, pai, você que está observando que seu filho está tendo aí um pouquinho de dificuldade escolar, procure um profissional. Quanto antes você procurar um profissional, o melhor será para o seu filho. Rápido a gente consegue desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver e assim ele caminhar essa jornada acadêmica sem tanto problema, propriamente dito assim. Então, bom, hoje nós aprendemos, né, que não só as brincadeiras proporcionam diversão, né, mas também são cruciais para o desenvolvimento emocional e aprendizado das crianças. Eu quero aqui agradecer a psicopedagoga Milana Barros, né, e você, convidado que esteve aqui ou que está nos assistindo aí, por essa conversa tão rica, né, inspiradora. E se você quiser nos seguir, @emocionalmente pode. Muito obrigada e boa tarde.